Recebam agora Susana Marchioli. Boa noite a todos. Muitíssimo obrigada, parabéns da organização, super feliz de estar aqui. Gente, cheguei ontem e num dia me apaixonei de tudo, portanto, irei estar aqui até sábado, mas pretendo voltar o quanto antes. E agora, deixa eu ver se é comigo. Ah, é? Ok, combinado, perfeito. Gente, por que uma italiana 10 anos atrás se mudou do outro lado do mundo? Um sonho grande. Esse aqui, que se chama Planet Smart City. Nós planejamos e construímos bairros e cidades inteligentes e inclusivos. Ou seja, do programa Minha Casa Minha Vida. No Brasil se chama com esse nome. Em outros países do mundo tem nomes diferentes, mas o conceito é o mesmo. E por que chegamos a trabalhar esse mercado? Eu sei que quando se fala de Smart Cities, todos pensam na tecnologia, no 3D, no futuro. Sim, mas pensam também que a primeira cidade inteligente do mundo criada, construída, se chama Masdar City, nos Emirados Árabes. E se vendia por $10.000 por metro quadrado. Mas o mundo não é cheio de gente que paga $10.000 por metro quadrado, uma casa, um apartamento. Portanto, a gente começou a pensar, por que não fazer um projeto desse ao alcance de todos? E os números são grandes, são muito fortes. 300 milhões de famílias no mundo vivem em habitações tipo essa da foto. Esse daqui se chama The Monster, o monstro, em Hong Kong. Eu visitei. Cada um desses quadradinhos é um apartamento de 9 metros quadrados, onde moram, ou melhor, dormem 9 pessoas. Dormem. E aqui, os 5 países do mundo com o maior déficit habitacional. O primeiro do mundo, a Índia. E aquelas que mostro aqui são todas habitações sociais, ou seja, os programas do governo. Como falei, essa é a Índia. Essa aqui é a China, habitações sociais na China. Quando eu mostro essas fotos para vocês, eu peço para olhar os detalhes. Ruas, qualidade da infraestrutura, criança brincando na rua, áreas verdes, parques. Esse é o tipo, ai que maravilha, obrigada. É aquele em cima, né? Embaixo, obrigada. México, aqui parece que estamos piorando, mas essas são habitações sociais, de novo. Nigéria, eu acho que essa é sem comentários. Projetos verticais na Rússia. E o último aqui, o nosso Brasil, Minha Casa Minha Vida, faixa 1 do Brasil. Eu considero aquele brasileiro, Minha Casa Minha Vida, provavelmente o melhor programa do mundo em termos de organização. Foi muito bem pensado, muito bem feito, e agora precisa daquela que é a evolução do projeto mesmo. Cada ano são construídas no mundo 10 milhões de habitações sociais. E é por isso que a gente não pode não associar o conceito de cidades inteligentes a esse tipo de projetos. E consideram que 90% dos projetos em cada lugar do mundo que vocês vão em visitas são construídas sempre da mesma forma.
4 os pilares fundamentais dos nossos projetos. Sim, a tecnologia como meio, mas não como fim para mudar a vida das pessoas. Ninguém pense que falar de Smart City significa simplesmente reconhecimento facial ou 3D. Como falou a Vânia alguns minutos atrás, tem projetos sem água e sem esgoto ainda. Portanto, antes falamos do básico e depois vamos para o futuro e o 3D. O meio ambiente. Ninguém pode pensar em construir projeto dessa magnitude esquecendo do meio ambiente. E da mesma forma, o planejamento urbano e a arquitetura. E o último, aquele que eu considero o mais importante, o conceito de pessoas, de inclusão social. E daqui a pouco vamos ver em quais termos isso pode realmente impactar. Esse é aquele que eu chamo o cardápio Smart. Nós temos na Itália, em Turim, que é a minha cidade, um centro de competência. É um time de mais de 400 pessoas, com engenheiros, arquitetos, urbanistas, sociólogos, que procuram no mundo todo soluções inteligentes que depois são integradas nos projetos. Cada uma dessas bolinhas representa uma solução potencial. Faço exemplos mais claros. Falamos do pilar pessoas. Vamos lá, alguns exemplos. Gestão social. É um time nosso, interno, totalmente bancado pela Planet, que acompanha, pelo menos por 2 anos, a chegada dos nossos moradores nos projetos. Na maioria dos casos, as empresas entregam o projeto, entregam a chave e desaparecem. Esse time, eu brinco dizendo que é entre um psicólogo e um síndico. Acompanha os moradores a se beneficiar daquele que a gente oferece, mas ser também um bom cidadão. Tem uma coisa que nós latinos, eu acho que italianos e brasileiros são muito parecidos com isso. Temos um conceito de bem comum muito baixo, muito negativo. A área verde, a área institucional, é um problema da prefeitura, um problema do governo. Na realidade, a gente precisa começar a pensar que cada um é dono de tudo. Não somente daquela casa, daquele apartamento onde eu moro. A cidade é nossa. Eu, gente, aprendi no norte da Europa, viajando, um conceito de bem comum muito legal. Pessoas que cuidam de um parque, de uma área verde, que colocam flores, que limpam, igual do jardim de casa. Portanto, às vezes a gente reclama, dizendo, aquela coisa é mal cuidada, mas é nossa. Cada um precisa aprender a fazer a própria parte. E a gestão social é esse nosso time que ajuda e quase catequiza os moradores a começar a pertencer a um lugar. Essa é uma palavra que eu uso muitas vezes, pertencer à própria cidade. Outros exemplos, biblioteca de objetos. Funciona igual de uma biblioteca, mas no lugar de livros tem furadeiras, equipamentos desse tipo, que as pessoas gratuitamente podem usar. Cozinha compartilhada, cinema gratuito, todos os espaços compartilhados à disposição das pessoas. Falamos de tecnologia, Wi-Fi gratuito nas áreas comuns, vídeo monitoramento no hub de inovação e em outros espaços compartilhados, totem interativos. Falamos de planejamento urbano e arquitetura. A gente usa, por exemplo, rede elétrica subterrânea. Um conceito que eu considero fundamental, o mix funcional, ou seja, a interligação entre residência, comércio e empresas, para não construir cidades dormitórios, para impactar na mobilidade urbana. Gente, eu moro em Fortaleza, tem pessoas que demoram 2 horas de ônibus para chegar no trabalho. Imagina o que significa morar do lado do próprio trabalho. Rural Cul-de-sac é um outro exemplo de uma forma de urbanismo bem legal. Nossos projetos são abertos, sem muros, sem portaria, sem condomínio. E eu sei que aqui no Brasil todos imediatamente falam, nossa, cadê a segurança? Eu aposto que nas cidades do futuro não irão existir os projetos fechados. Eu descobri o que significa projeto fechado quando cheguei aqui no Brasil. Na Europa não existem. Na Europa as cidades são totalmente abertas, as pessoas moram uma do lado da outra. Não estou dizendo que somos todos iguais, mas todos temos que ter direito à mesma infraestrutura. Muitos brincam, me falam, Suzana, a sua infraestrutura, e você daqui a pouco irão ver as fotos, é de classe A, mas o seu público não é de classe A.
Essa parece uma brincadeira, eu sempre falo, o meu público é de classe A até Z, no sentido que não existe classe quando se fala de infraestrutura, quando se fala de serviços, quando se fala de cultura, de biblioteca, de espaços desse tipo. A nossa infraestrutura é de classe A, ponto. Meio ambiente, iluminação de LED, piso intertravado no lugar de asfalto, que não esquenta da mesma forma, tem uma manutenção muito mais barata. Hortas urbanas, ciclofaixas, esses são só alguns exemplos de como a gente pode entregar soluções smart em um projeto sem ser só tecnologia. E tentando de ter um equilíbrio entre esses 4 pilares. A minha cidade não pode ser só tecnologia, ou só parte social, ou só meio ambiente. Tem que ter um equilíbrio entre esses elementos. E aqui um outro carro-chefe, o nosso aplicativo gratuito, Planet App. Vocês podem baixar. O painel de controle da cidade. Festas, eventos, horário de programação do cinema, da biblioteca. Sensores podem ser colocados em casas com leitura no aplicativo. E por que é tanto importante para nós? Porque dá a viabilidade econômica dos projetos sociais. Quando eu falo que a gente tem cursos gratuitos, biblioteca gratuita, cinema gratuito, muitos se perguntam como é possível, como é que tudo isso é gratuito. A gente banca via aplicativo. Nós temos, ouvi falar poucos minutos atrás, banco de dados, igual de Google ou de Facebook, ou seja, pessoas cadastradas. Essas pessoas me dão a possibilidade de vender produtos e serviços no aplicativo. Faço um exemplo daquele que aconteceu no projeto de Milão. 800 apartamentos. A gente vendeu, com acordo feito com a Electrolux, eletrodomésticos descontados de 40%. Todos compraram, ninguém sozinho consegue 40% de desconto. E a Electrolux nos pagou uma comissão. Essa comissão volta para nós como? Parte é lucro e parte é projetos sociais. Portanto, quando eu falo, tem curso de inglês gratuito, tem cinema gratuito, tem espaços compartilhados que a gente banca e faz a manutenção, é devido exatamente a isso. As comissões dos produtos vendidos no aplicativo me pagam esses projetos. Trabalhamos no mundo, em vários países, com 3 tipos de construções. Até 400 unidades, que a gente chama de Smart Building, o prédio. Até 1000, o distrito. E em cima de 1000, a cidade, o bairro. No momento, a gente trabalha além que no Brasil, na Índia, nos Estados Unidos, na Itália, e daqui a pouco iremos lançar um projeto também na Colômbia. Sempre falamos de habitações sociais. E agora irei mostrar para vocês fotos dos projetos. Claro que eu convido sempre todos para me visitar e vamos. Eu peço para vocês lembrar daquelas imagens que mostrei no começo, daquelas casas que eu mostrei nas primeiras slides, com os primeiros 5 países do mundo e o déficit habitacional. Essa é Smart City Laguna, no Ceará, e esse é o nosso hub de inovação. Uma construção de mais de 1000 metros quadrados, aberta para todos, moradores e não moradores. Como falei, a gente não tem muro, não tem portaria, não tem taxa de condomínio. Isso significa que nesses espaços podem entrar os moradores e as pessoas que moram ao redor. E aqui, imagens internas. Não, ainda. Esse aqui, um projeto bem legal de painéis fotovoltaicos. Ganhamos, no final do ano passado, um prêmio da ONU. Eram 3 países no mundo, era Brasil, Nigéria e Colômbia. A gente ganhou $1 milhão para colocar painéis fotovoltaicos nas casas da Smart City Laguna para a ONU testar o impacto de as pessoas não pagar energia e ter esse valor à disposição. Portanto, projeto show que deu muito certo. E essas são todas fotos internas do hub de inovação. Esse é o cinema gratuito, espaço de coworking,
biblioteca de objetos, ateliê de costura, espaço cultura e, de novo, aberto para moradores e não. Isso, em termos de impacto social, é algo muito, muito forte, em termos de segurança. Como falei, são projetos abertos. Eu sei que muitos de vocês estão pensando, cadê a segurança se o projeto é aberto? Mas eu sempre falo de casos práticos, de coisas que eu vejo acontecer. Eu falo muito com a criança. Especialmente quando cheguei no Brasil, eu passei muito, muito tempo nesse lugar, sentada com criança, a gringa que tentava de aprender o Brasil. A criança é sem filtro, a criança fala as verdades que, às vezes, os adultos não têm coragem de falar. E quando eu estava lá conversando, pedindo qual é o teu sonho, a quantidade de vezes que eu vi criança falar nada, absolutamente nada, ou tia Suzy, você é rica, pode sonhar, eu não. Isso significa que tem algo errado, tem algo que não funciona. E lá aprendi que tem pessoas que acham que não têm direito a sonhar, que não têm direito a mudar de vida. E a gente fez um trabalho imenso para convidar toda a comunidade ao redor. Gente que nunca entrou em um lugar tão lindo como esse. Tem um menino que cada sábado leva o irmão dele. Ele é assaltante, tem 15 anos. Eu nunca irei esquecer, uma vez chamei ele para entrar comigo no Ruby. E ele me pediu, a senhora é louca, você não sabe que eu sou. Eu falei, sim, você quer me assaltar aqui dentro? Ou vamos tomar um café juntos? E conversamos. 10 minutos de nada, eu perguntando, ele sem quase me responder. Depois, ele começou a chorar, me contou a história da vida dele, que é uma coisa que é tipo uma facada no coração, ouvir histórias dessas. Mas ele me falou, a cada sábado eu venho aqui, eu levo o meu irmão de 5 anos, porque ele nunca irá ser aquele que eu sou. E esse projeto está mudando a minha vida, é aquela do meu irmãozinho. Aquele que quero dizer é que projetos abertos podem dar segurança. Esse maninho que é assaltante nunca irá assaltar essa que é casa. Esse que é um lugar onde ele pertencia. Portanto, eu, italiana, hóspede no Brasil, não paro de me cansar de dizer que os projetos abertos são o futuro no mundo todo. Vocês pensam nos países mais ricos do mundo, o norte da Europa, Japão, América, Canadá, Austrália, não existem projetos abertos. A integração social é aquela que gera segurança. Portanto, mais uma vez, esses lugares são abertos para todos. Bicicletas compartilhadas, equipamentos cinéticos para treinar e gerar energia. E quando mostro essas imagens, peço para você dar uma olhada na infraestrutura que temos aqui, de altíssima qualidade, de classe AAA. Campo de futebol, um centro comercial. A gente constrói, desde o começo, as primeiras unidades comerciais que são alugadas para pessoas da região e o primeiro ano não tem pagamento de aluguel. O nosso interesse é gerar comércio, gerar interação na região toda. Banco de mudas, além de ter para nós, o conceito é queremos que as pessoas usam dentro de casas. Começar a criança a se dar super bem com o assunto do meio ambiente. Cada muda custa R$5 e cada família, quando compra, devolve esse dinheiro para a nossa biblioteca. Portanto, o banco de mudas viram livros da biblioteca. Opa. Ciclofaixas. E, gente, olha a qualidade do piso. Parece aquele que normalmente é um condomínio fechado de alto padrão. Um espaço comum, uma praça, muito lindo. Esses árvores são altos 8 metros. São pensados para as pessoas cuidar da cidade. Lembram das fotos que eu mostrei no começo? É muito difícil falar com uma criança, não jogar o papel no chão. Cuida. Não. Isso
me dá a possibilidade de falar com a criança, cuida, porque esse lugar é lindo e é seu. Essa aqui é Smart City Laguna, no Ceará. A rua Cul-de-Sac, que falei no começo. Exemplos de casas. Esse é o projeto onde o nosso público tem a renda menor. R$1.300, R$1.400 por família. Essa casa duplex se chama Olímpia e custa R$145.000. As casas do lado são um pouco menorzinhas, são casas de R$135.000. Olham a calçada, é totalmente feita com piso intertravado. Olham a qualidade da infraestrutura. Cursos de boas práticas, feita para a nossa gestão social. Como usar menos energia, menos água, como reciclar comida. Essa aqui é uma foto da Smart City Natal, Rio Grande do Norte. Um playground. Opa. Essa daqui é Smart City Aquiraz, perto do Beach Park, sempre no Ceará. E esse aqui é o Hub de inovação dele. 1.000 metros quadrados, mesma história que falei antes. Sempre projetos, espaços abertos para todos, moradores e não moradores. E esse é um exemplo de casa da Smart City Aquiraz. Aqui o nosso público tem uma renda um pouco maior. Portanto, a gente consegue fazer um design ainda mais caprichado. Essa casa se chama Luna e é uma casa de R$165.000. Atena, R$250.000, quase 100 metros quadrados. Essa casa tem um público muito forte de Fortaleza de segunda moradia. E por que é tanto legal e por que é tanto interessante? Nós temos moradores de classes sociais diferentes, que não é simples no Ceará. Eu brinco, falo, parece que as pessoas vão morar juntando a declaração de imposto de renda. Aqui temos, olha, lá no cantinho à direita, casas, tipo a Flora, de R$135.000, com um servente da obra, nossa, que comprou, e aqui um dentista que compra esse tipo de casas, misturando, portanto, o público. Essas são as cidades do futuro. Decorações internas, mais uma. Esse é um curso que os nossos gestores sociais fazem com os moradores. São workshops para aprender a fazer decorações bem baratinhas. Essa daqui, por exemplo, é feita com R$15.000, que é um número médio que internacionalmente as pessoas gastam, 10% do valor da casa. E a gente faz cursos. Aquele atrás, por exemplo, não é um papel parede normal, é um adesivo. As pessoas aprendem, podem baixar o adesivo no aplicativo, aprendem a fazer essas decorações e a cuidar da parte interna da casa, depois de fazer cursos para cuidar do jardim. O conceito é, mais arquitetura, mais a casa é cuidada, mais as pessoas cuidam das áreas comuns, mais aquele conceito de pertencer funciona. Mais uma vez, decorações, quarto de criança. Esses aqui são exemplos dos projetos que a gente está fazendo em São Paulo, sempre com o mesmo conceito também se são verticais. Ou seja, gestão social, aplicativo, espaços compartilhados. Projetos na Índia. Gigantes. Todo aquele que no Brasil parece grande, na Índia é maior ainda. E o nosso hub de inovação, de novo, com todos os espaços comuns. Projeto nos Estados Unidos, que entregamos em junho desse ano, em Littleton. E, de novo, espaços compartilhados, aplicativo, gestão social, biblioteca de objetos. Para incrível que pareça, um projeto na Índia, no Brasil, nos Estados Unidos ou na Itália é muito parecido. Todos querem o mesmo tipo de soluções. Alta qualidade de infraestrutura, um design charmoso, espaços compartilhados, um aplicativo, é o futuro em cada país do mundo.
E, enfim, esse é o nosso time da Smart City Laguna. E aqui os nossos contatos. Enfim, a mensagem é uma: o mundo está indo nessa direção. Cidades inteligentes. É importante que seja para cada tipo de público, não somente para as faixas de rendas maiores, porque os números grandes são esses. Impactar vidas significa trabalhar com esse tipo de público. Obrigada.